Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma Manhã com Deus. Estamos fazendo a jornada do tabernáculo. São 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus. E hoje a nossa estação está em Atos, no capítulo de número 5. O primeiro verso, a Arca da Aliança, está no verso 14. Seja bem-vinda, Lídia. Atos, capítulo 5, o versículo 14 é a nossa primeira estação. Diz assim: E crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres, agregados ao Senhor. Quando nós olhamos esse movimento na igreja primitiva, em que a igreja crescia, nós temos que observar um detalhe importante acerca do crescimento da igreja, que é a soberania de Deus. Jesus fala dessa soberania em João, capítulo 6, o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Muitas vezes, quando nós falamos em crescimento de igreja, nós estamos buscando estratégias agregadoras, estratégias que atraiam as pessoas para a presença de Deus, ou para o templo, ou para o culto. E aí a gente começa a entabular muitas coisas que nós poderíamos fazer. No entanto, o grande movimento, o grande mover de Deus, ele é produzido pelo próprio Deus, em que pese o fato de que nós temos alguma estratégia. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele estabelecia a sua base de ação em cidades polos, em cidades como a cidade de Corinto, a cidade de Filipe, cidades que, se o evangelho se apresentasse naquele local, ele se irradiaria por toda a região. Paulo fala da igreja de Tessalônica, e ele fala que como que a fé da igreja soou daquele lugar para todas as regiões distantes. Então, existe uma responsabilidade do homem na proclamação do evangelho. Por outro lado, seja bem-vinda, Rita, da mesma maneira que existe a responsabilidade do homem em levar a palavra de Deus, por outro lado, existe a soberania de Deus de atrair o homem para si. A obra da evangelização é uma obra que ela tem essa via dupla. Ela tanto diz respeito ao movimento que nós fazemos indo ao encontro das pessoas, como o movimento que as pessoas fazem, que Deus faz, trazendo as pessoas para o encontro dele. No entanto, a última palavra é de Deus. É Deus quem atrai as pessoas para Jesus Cristo, seu Filho, para, através de Jesus, ter uma experiência completa e com Ele. Existe um livro aqui, chama Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E ele conta uma história muito interessante de uma evangelização na universidade. Havia um grupo de cristãos, seja bem-vinda, Eliane. Havia um grupo de cristãos que estavam na universidade fazendo uma reunião de oração e querendo atrair pessoas para aquele grupo. Mas eles não conseguiam alcançar ninguém. E aí eles chegaram ao pastor e disseram da problemática, disseram: pastor, nós estamos na universidade,
Nós temos um grupo de oração na universidade, mas ninguém vem para o nosso grupo. Aí o pastor, seja bem-vindo, irmão Paulo. Aí o pastor, ele fez a seguinte observação. Ele disse assim, está escrito na Bíblia, não há nenhum justo, um único sequer, não há ninguém que procure a Deus, ok? Então o mundo perdido, ele não quer saber de Deus. Esta é a palavra que temos em Romanos, no capítulo de número 3. Aí o pastor disse assim, no entanto, se alguém manifestar o desejo de conhecer Deus, é porque Deus está trazendo esta pessoa para o seu filho Jesus. Então, vocês prestem atenção. E se alguém chegar até vocês, querendo conhecer Deus, pare imediatamente tudo o que vocês estão fazendo, porque aquela pessoa está sendo tocada por Deus para vir até Jesus. Assim foi. Essas moças estavam esperando a entrar na sala de aula. Quando deu sinal e era hora de entrar na sala de aula, um grupo de moças chegaram até elas e disseram assim, olha, eu sei que vocês são cristãs e nós estamos precisando de ajuda. Será que vocês podem nos ajudar? Elas estavam entrando na sala de aula quando elas receberam aquele pedido. Elas imediatamente lembraram da palavra do pastor, pararam o que estavam fazendo, saíram da sala e foram com essas outras meninas para onde elas as conduziram. E aí elas foram até o aposento dessas meninas. E aí elas disseram o seguinte, nós somos católicos e nós estamos aqui orando a Deus, mas estamos numa situação que não sabemos como crescer diante de Deus. E sabemos que vocês são cristãs. Gostaríamos de saber se vocês podem ajudar a nossa fé. E aí foi constituído naquele momento um grupo de oração que cresceu e influenciou toda a universidade. Então, quando nós lemos em Atos capítulo 5, verso 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, nós temos que entender esse duplo movimento. Por um lado, nós fazemos algo para alcançar as pessoas. Por outro lado, Deus traz as pessoas para o seu Filho Jesus. Então, esse duplo movimento, ele tem que estar presente na nossa mente para entendermos a soberania de Deus. Deus, na Arca da Aliança, ele é aquele que move o poder dele para atrair as pessoas até Jesus. Lembrando que Jesus disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos até ele. Então, assim como Jesus atrai as pessoas pela sua morte na cruz, assim também Deus o Pai atrai as pessoas até Jesus, assim também nós, quando vamos levar o Evangelho, nós atraímos as pessoas a Jesus. Então nós temos que estar atento a uma coisa. Quando nós vamos falar de Cristo para alguém, e muitas vezes a gente pensa conosco de que o mundo está endurecido e que as pessoas não querem mais saber de Deus, o que eu quero colocar é, nós nunca saberemos se isso de fato está acontecendo. Porque o homem está perdido, está morto nos seus pecados e delitos, e ele depende da nossa ativação para ele sair daquele estado e vir para Deus. E a palavra diz que é Deus quem traz essa pessoa. Então, o que nós podemos entender é que Deus espera de nós um movimento de irmos ao encontro das pessoas, e Deus é que vai ativar as pessoas para vir ao encontro do seu Filho através de nós. Então, quando nós vamos às pessoas que não conhecem Jesus, nós devemos ir com a esperança
de que aquela pessoa a quem estamos chegando a ela pode ser alguém que Deus está interessado em trazê-la a Jesus Cristo, o seu Filho. Pai, que nós possamos evangelizar, sabendo dessa dupla ação, nossa e do Senhor. A nossa de levar o Evangelho, a do Senhor de ativar por meio do Evangelho as pessoas que vão chegar a teu Filho. Que nós possamos levar o Evangelho, tendo a esperança que o Senhor está agregando vidas a ti. Isso não depende do homem, é o mover de Deus, mas depende de nós, no sentido em que somos os porta-vozes do Evangelho. Então que a gente possa levar o Evangelho com a esperança que o Senhor está trazendo as vidas, as almas para ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o altar de ouro. O altar de ouro está em Atos capítulo 5, o verso 19. Diz assim: Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. O apóstolo, quem é que está aqui? Capítulo 5, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está preso em uma cadeia por causa da inveja. O verso 17 diz: tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos. Então eles estão na cadeia. Observa um detalhe. A nossa vida diante de Deus é como o vento. O vento sopra e nós não sabemos da onde vem o vento e nem para onde ele vai. E nós somos soprados pelo vento. Eu tenho trabalhado muito aqui com a ideia de que somos ovelhas conduzidas para o matadouro. Todo dia nós somos uma ovelha conduzida ao matadouro. Veja bem, ontem, por exemplo, na noite, não na noite de hoje, mas na noite de ontem, eu poderia ter ido para a Glória de avião. Por que eu poderia ter ido para a Glória de avião? O prédio onde eu moro é um prédio de 7 andares. E ele está bem na rota da descida do avião no aeroporto aqui de Londrina. E lá pelas 1h da manhã, um avião desceu e quando ele chegou em cima do prédio onde nós estávamos, ele teve que arremeter. E aí ele ligou as turbinas de novo. Imagina o susto, né? Do avião ligar a turbina em cima do prédio. E aí ele arremeteu e subiu. E aí ele foi embora. E aí ele, de novo, ele tentou descer uma segunda vez, não deu certo, ele arremeteu novamente e foi descer numa outra cidade. Então o avião poderia ter caído em cima do prédio. Na hora da arremetida, se ele não conseguisse, ele cairia em cima do prédio e acabou. A vida teria terminado ali, dependendo do tamanho do desastre. Ok? O que acontece? A nossa vida está sujeita a todos os dissabores inerentes ao mundo em que nós vivemos, que é um mundo caído. Então, existe hoje dentro da igreja, principalmente a igreja brasileira, uma visão triunfalista de que com a igreja não acontece mal nenhum. Que ela aceitar Jesus é como um seguro de vida. Que uma vez que você aceitou Jesus, independente das condições do mundo, tudo lhe vai bem. E esse tudo lhe vai bem significa que você não vai ter enfermidade, significa que você vai ter sempre dinheiro, significa que a vida vai ser uma lua de mel. E aí a gente lê aqui e encontra o apóstolo Pedro, o homem que Jesus disse: sobre ti edificarei a minha igreja, preso.
na cadeia. Então nós temos que entender que quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, nós temos que entender que a nossa vida está sujeita aos dissabores. Ela está sujeita a situações que estão fora do nosso controle. Então, ser cristão não significa um passe livre para toda tribulação, ou livre de toda tribulação. A tribulação pode vir. Mas o que nós encontramos aqui? Pedro, os apóstolos presos em uma cadeia pública, num cárcere, com as portas trancadas, e Deus vem, manda um anjo, e o anjo vem e retira os apóstolos daquela cadeia. Da mesma maneira, Deus, a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao nosso derredor e nos livra. Agora, se ele nos livra, e a gente gosta de usar esse verso, o anjo do Senhor acampa ao derredor e nos livra, mas se ele nos livra, é porque nós já estamos dentro do perigo. Não há uma blindagem. Nós não somos blindados do perigo. Pelo contrário, o Senhor nos coloca continuamente em situação de perigo. Quando nós acordamos, nós somos expostos a toda sorte de adversidade. Então, ser crente, ele não é uma proteção contra o mal. Ser crente é uma exposição ao mal. Ser crente é ser conduzido para o abate. Ser crente é ser conduzido para um estado de morte. Ser crente é ser submetido a uma condição de dificuldade. Agora você vai dizer, mas pera lá, César, por que você está dizendo que se eu sou crente, eu vou ser conduzido para a morte, eu vou ser conduzido para a adversidade, eu vou ser conduzido para a luta? É porque Deus só age depois da morte, pela ressurreição. O poder de Deus se manifesta na presença da morte. Não é a disciplina, não, é inerente à vida, não é uma questão de disciplina. Imagina, nós estamos no mundo onde jaz o maligno. Então não vamos pensar que nós estamos num parque de diversão. Nós não estamos num parque de diversão. O mal no mundo é real. O mal do mundo, ele está querendo nos destruir. Satanás vem matar, vem roubar e vem destruir. Ele chega até Jó e ele pede pela vida de Jó. E ele ganha o direito de lutar contra Jó. E ele até em certa medida, ele prevalece contra Jó. O que eu quero colocar nós temos a proteção de Deus em uma situação de perigo. Ou seja, o perigo é inerente à vida cristã. E se o anjo do Senhor nos livra, ele nos livra de uma situação de perigo. Então, o que eu quero dizer é que a vida cristã não é uma imunidade contra o perigo, não é uma imunidade contra o mal, não é uma imunidade contra a tribulação. Mas, em um dado momento, no meio da nossa tribulação, pode vir o livramento. E é esse o ponto que a gente precisa entender. Caso contrário, nós vamos ficar sempre pequeno diante da luta, porque ficamos achando que a luta é como se fosse uma falha no propósito de Deus, quando na verdade a luta é inerente à vida neste mundo. E por causa dessa condição é que Deus manda o Salvador para nos livrar da situação de perigo. Pai, que nós possamos entender que o perigo é inerente à vida. Nós nunca sabemos a extensão do perigo contra nós, mas nós podemos contar
com o teu livramento no meio do perigo, no meio da luta. Nós não sabemos em que momento o Senhor intervém, mas nós podemos confiar que o Senhor tem cuidado de nós. E no tempo certo, o Senhor nos dá o livramento. Por isso, nos ajuda a ter essa resistência de, mesmo sendo conduzido ao cárcere, não esmorecer na nossa esperança e firme expectativa da intervenção do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar o café da manhã. Está no verso 17 e no verso 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública. Agora você vem e pergunta para mim, César, deve ter algum erro na escolha do verso do café da manhã. Porque você está escolhendo um verso em que diz que os apóstolos foram presos. E você está dizendo que esse é o nosso café da manhã? Como é que pode uma prisão de um homem de Deus ser um café da manhã? Deixe-me dizer uma coisa. A natureza do homem natural é rejeitar qualquer tipo de sofrimento. O homem natural odeia o sofrimento. Ele cria imaginação na sua cabeça de que o sofrimento é uma coisa que ele não pode ter em hipótese nenhuma. Imagine você, um carro a 140 km por hora. E de repente você vê uma parede diante de você. Qual que é a tendência? É levar o pé no freio, com tudo que você pode, puxar o freio de mão, para ver se o carro para antes de bater. Por quê? Porque a gente não quer passar pela experiência da morte. Então, a experiência da morte é algo que arrepia o homem. Tanto é verdade que Jesus, o apóstolo, o autor aos Hebreus, ele vai dizer a respeito disso em Hebreus capítulo 2. Ele diz assim, verso 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que eu quero dizer é que quem tem medo do sofrimento, quem tem medo da morte, e é escravo da morte. Entenda, quem tem medo da morte é escravo da morte. Você vai dizer, mas César, por que quem tem medo da morte é escravo da morte? Porque os apóstolos estão aqui, eles têm Jesus Cristo como Salvador e Senhor, no entanto, eles são presos, eles são levados à prisão, eles são levados a uma situação de sofrimento. Lembra quando Paulo estava na cadeia, depois dele ter sido torturado, ele é amarrado, e à meia-noite ele está cantando? Como que uma pessoa pode cantar tendo sido torturada? Acontece que a visão que nós temos do Evangelho é uma visão romanceada. E esta visão romanceada é uma visão em que nós somos inoculados contra o sofrimento. É como se eu aceitei Jesus, não posso mais sofrer. No entanto, Jesus em Mateus capítulo 5, ele diz, bem-aventurado os perseguidos
por causa da justiça? Bem-aventurado sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O que Jesus está dizendo? Feliz é o homem que sofre a perseguição. Feliz é o homem que passa por dificuldade. Feliz é o homem que passa por tribulação. Aí você vai dizer, quer dizer que ser crente é passar por dificuldade? A resposta é não. Mas você está dizendo que ser crente é passar por dificuldade? A resposta é sim, mas é não. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer é que a nossa vida está nas mãos de Deus. E porque a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele pode nos levar para a cadeia, Ele pode nos tirar da cadeia, Ele pode nos deixar enfermo, Ele pode nos tirar da enfermidade, Ele pode nos levar para uma situação de grande tribulação, Ele pode nos tirar dessa tribulação. O apóstolo Paulo, ele fala disso aos Coríntios, no capítulo de número 2, segundo aos Coríntios, capítulo de número 1, ele diz assim: porém não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da vida. Mas aí Paulo diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então note, Deus, como quando ele diz que nós somos ovelha, todo mundo gosta de dizer, eu sou ovelha de Jesus. O que a pessoa não sabe é que um dos papéis da ovelha é ser levada para o matadouro. Ela nasce para morrer. Mas se ela morrer, ela ressuscita. Ou seja, nós nascemos para enfrentar a luta. Nós nascemos para enfrentar a dificuldade. Nós nascemos para enfrentar o descampado. Nós nascemos para enfrentar as vicissitudes. Agora, o que nós temos que entender é que em um dado momento dessa batalha, dessa luta, dessa dificuldade, Deus intervém. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a tribulação veio sobre nós para que nós não tivéssemos confiança em nós mesmos, mas em Deus. Então, o verdadeiro evangelho é aquele que diz assim, hoje você poderá passar por uma tribulação. Isso é inerente ao mundo que você vive. Agora, o problema não é a tribulação. O problema é ter esperança no meio da tribulação. Ter a esperança que Deus pode enviar o anjo para te tirar do cárcere. Se ele não tirar, é igualzinho os amigos de Daniel. Pode me jogar no fogo. Se Deus quer tirar, ele tira. Se Deus não quiser tirar, eu glorifico a Deus do mesmo jeito. Então nós temos que entender que ao mesmo tempo em que nós nos deixamos ser atormentados ou atribulados, como quem diz assim, acontece. Ao mesmo tempo, nós temos uma expectativa que no meio da tribulação, nós temos o livramento. O que eu quero dizer é que a vida não pode ser romanceada. A vida é como ela é. Agora, independente do que nos acontece, é Deus quem governa a vida. É Deus que dá a batalha. É Deus que dá a vitória. É Deus que nos conduz à morte, mas é Deus que nos ressuscita. É Deus que conduz, atrai as pessoas até Ele. Então é Ele que é o soberano. Então nós temos que entender que andar com Deus não é uma vacina contra o mal, no sentido em que nós não seremos expostos a uma tribulação. Mas andar com Deus é ter a certeza que mesmo no meio da tribulação,
Deus pode mandar o seu anjo para nos dar o livramento. Então entenda, a tribulação faz parte da nossa experiência com Deus, mas ela não é um fim. Ela não significa que nós estamos condenados à morte. Pelo contrário, ainda que a gente venha a morrer, seremos ressuscitados. Ou seja, no momento mais difícil, Deus vai nos dar o livramento. Então, nós temos que considerar que Deus dá a justa medida da nossa luta para que, por meio dela, possamos aprender a confiar em Deus. Pai, nos ensina a confiar em Ti, em toda e qualquer experiência. Ser crente não é escolher experiência. Ser crente é ser vitorioso em toda e qualquer experiência. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos ao candelabro, verso 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. O poder de Deus na vida de Pedro era tão grande que até a sombra de Pedro curava. No entanto, ato seguinte, Pedro foi preso. Então entenda assim, eu tenho o poder de Deus, mas o poder de Deus não me livra da prisão. Ou livra. Ele foi para a prisão, mas o anjo foi lá e abriu a prisão. Então o poder de Deus, ele não me tira de situações. O poder de Deus atrai as pessoas até nós. Aqui, os enfermos colocavam leitos e maca para, ao passar Pedro. Entenda que a nossa vida diante de Deus é uma vida em movimento. Deus, sabe o jogo de xadrez? O jogador vai movendo as peças. Deus, ele pega a nossa vida e move as nossas vidas. E tira a gente da zona de conforto. Pedro não estava na sua zona de conforto. Jesus disse assim para Pedro, vamos entender a experiência de Pedro. Lá em João, quando Jesus chega diante de Pedro e fala, Pedro, você me ama? Sim, apacenta as minhas ovelhas. E aí, Jesus diz assim a Pedro, que quando ele estava, ele havia dito que jamais negaria Jesus. Jesus disse assim, Pedro, ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. No entanto, ele disse, 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. E aí, em João capítulo 13, vamos ver se é João capítulo 13. Nós lemos em João capítulo 13, Pedro, Pedro, para onde eu vou não me pode seguir. Pedro diz, Senhor, eu te seguirei por onde quer que vá, dar-te-ei minha vida. E aí Jesus diz, darás a vida por mim? Em verdade te digo, jamais cantará o galo até que me negues 3 vezes. Lá em Mateus, capítulo 26, ele avisa de novo a Pedro, que Pedro iria passar por aquela situação. Mateus, capítulo 26, ele diz assim, Pedro é avisado, ainda que venha, em verdade te digo, nessa noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Mas tem um lugar que Jesus disse assim, Pedro, você vai por onde você quer,
Mas chegará o dia que você será guiado por caminho que você não quer ir. O que significa isso? Receber o poder de Deus significa nos colocar nas mãos de Deus para sermos conduzidos aonde o nosso testemunho é necessário. E o nosso testemunho, ele pode ser necessário em qualquer lugar deste mundo. No caso de Pedro, ele está andando, os enfermos estão chegando, a sombra de Pedro está curando os enfermos. No entanto, passo seguinte, Pedro está sendo levado para a cadeia. E lá na cadeia o anjo vem e dá o livramento para ele. Então nós somos levados a uma situação em que as pessoas vêm até nós para receber o bem, a bênção, o poder de Deus, mas também nós somos levados para uma situação em que nós somos presos, impedidos de falar o evangelho, impedidos de proclamar a verdade, e a gente fica ali preso. Mas o anjo do Senhor, ele vem até aquele lugar, abre as portas da prisão, e nós vamos de novo falar do amor de Deus. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que a nossa vida é levada pelo vento. E nós não podemos escolher as experiências que vamos viver. Seja elas quais forem, nós podemos crer que no meio desta experiência, o poder de Deus está se manifestando o tempo todo. Mesmo quando para nós, o que estamos vivendo não parece ser uma manifestação do poder de Deus. Uma prisão não parece ser uma manifestação do poder de Deus. Todas as pessoas lembram e dizem assim, olha, nós gostaríamos de ter uma vida como a de Pedro, que até a sombra cura. Ok. Passo seguinte, os saduceus aparecem e prendem Pedro com todo aquele poder. Lembra que Paulo, ele foi levado preso para Roma. Paulo escreveu a carta aos Romanos e disse assim, eu quero ir até vocês. Ele pagou a passagem mais cara de toda a história. Porque ele disse, eu estou nas regiões ali perto de Jerusalém e quero ir até Roma. E aí, primeiro ele foi na Macedônia, foi dali, chegou em Éfeso, ele falou, agora chegou a hora de eu ir a Jerusalém, depois eu vou para Roma. Ele vem para Jerusalém, ele paga um voto, por causa daquele voto ele é preso, ele é levado para Damasco, queriam matar Paulo, não matam Paulo ali em Jerusalém. O governador de Jerusalém consegue tirar Paulo de Jerusalém, leva para Damasco. Ele fica 2 anos preso em Damasco. A Bíblia diz que o governador que deixou Paulo preso, ele queria que Paulo pagasse dinheiro para ser livre. E Paulo não pagou o dinheiro, ele era um homem corrupto. E ele esperava que deixando Paulo na prisão, Paulo seria livre. Paulo não pagou nada. E aí Paulo é levado preso para Roma. No meio do caminho tem um naufrágio. O navio se perde, tudo que tinha no navio se perdeu. Depois do naufrágio, Paulo chega numa praia. E aí uma cobra morde Paulo. Todo mundo espera que Paulo vai morrer. E ele não morre. E aí ele chega em Roma. Em Roma ele é levado para a cadeia. E da cadeia, ele transforma a cadeia como púlpito. E as pessoas vêm na cadeia para ouvir Paulo pregar. Aí eu pergunto para você, isso é vida cristã? Um homem que passa 2 anos preso em Damasco, um homem que passa por um naufrágio, um homem que é picado de cobra, um homem que fica na cadeia, e as pessoas têm que ir na cadeia ouvir ele pregar. Isso é manifestação do poder de Deus? A resposta é manifestação. Porque é Deus que está sustentando a vida o tempo todo. Os homens estão fazendo coisas, mas essas coisas têm limite. E o limite
é a manifestação do poder de Deus. Então nós temos que entender que viver e andar com Deus é estar em limites. E esses limites manifestam de fato o poder de Deus. Pai, que nós possamos aprender a andar no teu poder, mas que a gente entenda que os limites das experiências que temos é também a manifestação do teu poder. O Senhor nos conduz como ovelhas em pastos, e cada pasto tem o seu tipo de nutriente, e que a gente possa aprender a alimentar-se desse nutriente e jamais esmorecer na fé, sabendo que o poder do Senhor não nos abandona, quer estejamos nos caminhos da vida, quer estejamos nas prisões da vida, o teu poder continua conosco com a mesma intensidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para a pia de cobre. É quando a pia de cobre é a água que vai nos espelhar. A gente olha para aquela água e ela vai mostrar o que é que nós somos, o que é que nós temos. E o verso 20 de Atos capítulo 5 diz: Ide, apresentando-se no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E vida está em V maiúsculo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Quando nós somos presos, quando nós somos conduzidos à tribulação, é Jesus que é conduzido através de nós. Quando nós sofremos, nós estamos recebendo sobre nós uma parte do sofrimento de Cristo. No entanto, Deus usa este sofrimento para, através dele, nós podermos falar de Jesus, que é a vida. Todas as palavras desta vida. Por que é que então nós passamos por tribulação? Porque a vida não é aquilo que externamente a gente entende como vida. A gente entende como vida uma situação de conforto, uma situação de cessação de luta, uma situação de saúde, uma sensação de prosperidade, de riqueza. Por que que a gente entende que a vida é aquilo que o nosso corpo usufrui? Porque a gente tem o conceito que a vida está no nosso corpo humano. Deus me deu vida. E a gente pensa na vida como a vida do corpo. Mas quando passamos por uma luta, o nosso corpo é enfraquecido. A nossa energia é sugada diante de uma luta. Mas essa é a energia do corpo. A energia do corpo, ela não suporta. Por exemplo, eu praticamente não faço exercício físico, mas eu preciso. Não faço. De vez em quando, eu vou para o centro da cidade, mas é muito difícil no centro da cidade achar estacionamento. Então eu vou para um lugar que eu sei que tem estacionamento, mas eu tenho que andar mais ou menos uns 1.500 metros para chegar aonde eu quero. E quando eu vou andando para esse lugar aonde eu quero chegar, às vezes eu estou em cima da hora, então eu tenho que apressar o passo. Quando eu apresso o passo, eu fico com meio palmo de língua para fora. Eu não tenho resistência para andar 1.500 metros. Mas é o meu corpo que não tem resistência. O meu corpo, ele se cansa muito fácil. E quando o meu corpo se cansa, como eu acho que a vida está no meu corpo, eu acho que a minha vida está indo embora. Mas a minha vida não depende da condição física do meu corpo. Se fosse isso verdade, as pessoas que estão nos hospitais,
que passam meses no hospital, a gente tinha que considerar ela como morto. Ela está ali enferma, ela não pode sair do hospital, mas a vida não está no corpo dela. O fato dela permanecer viva, mesmo no meio da enfermidade, é uma prova que o corpo não tem a vida nele próprio. A vida não depende do corpo. A vida é a vida de Deus colocada em nós. A vida é uma essência que, ainda que o corpo passe pela morte, nós vamos viver eternamente. Nós vamos ser ressuscitados. Nós vamos receber um corpo glorificado. Então nós temos que dissociar a vida do corpo da vida de Deus. A vida de Deus, ela não se mistura com a vida do corpo. Por isso que nós passamos por tribulação, para que a gente entenda que a nossa vida não está na dificuldade que nós passamos. A nossa vida não está presa na dificuldade. É isso que eu quero dizer. Quando Deus manda o livramento, ele manda, olha, diga ao meu povo as palavras desta vida. Por isso que Paulo diz, eu sei passar por toda e qualquer situação. Eu sei viver pobre, eu sei viver como rico. Por quê? Porque ele entendeu que a vida não está na maneira como o corpo dele tem conforto. O meu corpo pode entrar em desconforto, porque o meu corpo se cansa muito fácil. Eu tenho uma cadeira aqui, e aí eu percebi que ao sentar nessa cadeira, aliás, eu estava tendo dores nas costas. E eu comecei a monitorar, será que a dor era por causa da cama, por causa do modo de eu sentar? Aí eu falei, peraí, a cama não pode ser, porque a cama é ortopédica. Então eu devo estar em algum lugar que está me colocando em desconforto. Aí eu lembrei, falei, de manhã eu sento numa determinada cadeira. Essa cadeira não é própria para sentar. É uma cadeira feita é uma cadeira daquelas que você põe aquela peça de massagem no corpo e ela se inclina. Então ela não tem quando você senta na cadeira, ela é feita para deitar, não para sentar. Então, quando você senta na cadeira, ela tira você da postura da coluna. E aí dá dor nas costas, porque eu estou sentando num lugar inadequado. Então o meu corpo, ele facilmente entra em desarranjo, porque eu estou usando ele de forma incorreta. Resultado, eu mudando a cadeira onde eu sento, eu mudo a qualidade de vida das minhas costas. Mas a minha vida com Deus não está na dor que eu tenho nas costas, porque a dor que eu tenho nas costas não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a cadeira que eu sento, que não é uma cadeira anatômica e que ela prejudica a posição dos nervos e ele vai produzir dor. Mas isso é um arranjo do corpo. Só que a gente, quando o corpo entra em desconforto, a gente entende que a nossa vida está em desconforto. Porque a gente atrelou a nossa vida ao corpo. E a nossa vida é muito mais do que o corpo. Por isso que Jesus disse, não fique preocupado com o que você come, com o que você veste, porque a vida é muito mais do que o corpo. Então, quando nós encontramos uma situação em que os discípulos estão andando e a sombra dos discípulos cura, no momento seguinte, os discípulos estão numa cadeia. No momento seguinte, uma intervenção sobrenatural tira os discípulos da cadeia e manda eles de volta para o templo. E o que eles têm a dizer? Eles têm a palavra da vida. E a vida não está regulada às experiências. Porque se eles entendessem que, estando na cadeia, a vida de Deus acabou, eles nem iam sair de lá sem fé, é impossível agradar a Deus. Se eles entendessem que a vida deles não tinha nenhum valor, eles nem teriam sombra para curar enfermos. Então, ao mesmo tempo em que eles sabem
que a sombra do corpo deles é capaz de curar os enfermos, ele sabe que se o corpo dele for levado para a prisão, a vida não ficou presa. Então a vida está livre no corpo, mas não está presa no corpo. É isso que nós temos que entender. Por isso que nós podemos passar por qualquer experiência crendo no poder de Deus. Porque o poder de Deus não está limitado à condição física do nosso corpo. E o nosso corpo pode ser submetido a uma tribulação, pode estar numa zona de conforto. A vida de Deus continua com igual qualidade, com a mesma intensidade. Nós não perdemos nada da vida de Deus. Isso significa que nós podemos ter paz em condição adversa. Pai, nos ajuda a ter o discernimento que a vida que o Senhor nos deu não é a vida do nosso corpo. E mesmo o nosso corpo submetido a uma dificuldade, ainda assim, a vida do Senhor está conosco, nos dando a mesma qualidade de poder, como se o nosso corpo não estivesse passando por dificuldade. Aprenda a nos ensina, Senhor, a discernir a verdadeira vida que nós carregamos, que é a vida de Deus, não é a vida do nosso corpo. Nós glorificamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para o altar de cobre. Verso 16 de Atos capítulo 5. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Entenda que, ao final, nós somos a referência de Deus na terra. É isso que nós vamos... O Senhor cura os que a Ele se achegam. Só que a referência de Deus na terra somos nós. A vida de Deus está conosco. Todas as palavras desta vida, nós temos o testemunho da vida, que é a vida de Deus. E é isto que faz as pessoas virem até nós. Independente da vida que nós temos, no sentido em que a gente não escolhe a vida corpórea. A gente não escolhe as experiências que estamos vivendo. A gente não escolhe o mundo que a gente quer romancear. A gente não escolhe. Por outro lado, quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, ela é o nosso guia. Eu não quero dizer aqui, o que eu quero dizer aqui é que nós somos vitoriosos em toda e qualquer circunstância que nos advém. Agora, olha para os apóstolos. Esses homens que estão caminhando e a multidão está vindo até eles, eram aqueles pescadores. Eles eram pescadores de peixe, agora são pescadores de almas. O que mudou na vida desses homens para eles serem usados de maneira tão poderosa por Deus? É que eles pararam de viver para eles como pescadores de peixe e passaram a viver para Deus como pescadores de homens. Lá no mar, quando eles pescavam peixes, tinha dia que eles não encontravam peixe nenhum. Mas lá no mar, quando eles iam atrás do peixe, eles diziam: Senhor, sob a tua palavra lançarei a rede. E eles pegaram peixes baseado na palavra de Deus. Lembra que um dia Pedro teve que pagar imposto, e Jesus também,
E Pedro consulta Jesus, e Jesus disse: vá, lança a rede no rio e pega um peixe que vai ter moeda, 2 moedas. Paga o imposto por você e por mim. Quando nós andamos com Deus, a gente pode lançar a rede, pegar um peixe e ter dinheiro dentro dele. Ou seja, tudo está suprido. Mas isso não impede de também passarmos por uma prisão, como Pedro aqui passou. Então, quando nós andamos com Deus, em certo sentido, nós não escolhemos as experiências que vivemos, mas em outro sentido nós escolhemos, porque eles podiam ser pescadores de peixe, mas eles optaram por ser pescadores de homens. E isso foi uma decisão deles. Agora, seja pescadores de peixe, que está no meio do mar, e vem o vento, e a tribulação, e o barco quase afunda, agora na presença de Deus, com o poder de Deus, eles são levados a uma cadeia. Ora, lá no mar, o mar queria tragar. Aqui, andando com Deus, alguém quer prender. E o mesmo Deus está lá no mar, e faz o mar se acalmar, e faz a cadeia se abrir. É o mesmo Deus. Então muda, a nossa prioridade muda, mas as experiências a que somos submetidos, elas têm esse componente de dificuldade, de batalha. Mas nós temos a convicção de que o anjo do Senhor vem e nos socorre, e nos tira no momento mais crítico. E nos faz perceber que a vida nunca esteve naquilo que nos aprisionou, no medo que tivemos, mas a vida estava o tempo todo no nosso íntimo. É a presença de Jesus em nós que faz a diferença. Não é? Nós somos submetidos a tudo que esse mundo é submetido, mas a maneira como nós lidamos é que faz a diferença. É a maneira como nós percebemos o poder de Deus. O poder de Deus não é um seguro contra a tribulação, mas é um livramento no meio da tribulação. Não precisamos necessariamente passar por uma tribulação, mas se entrarmos dentro dela, nós temos a confiança que o mesmo Deus que nos ajuda a viver sem luta é o mesmo Deus que nos ajuda a vencer uma luta. É o mesmo Deus. Então, vamos aprender a andar com Deus, entendendo que a vida de Deus independe do bem-estar do nosso corpo. E aí nós vamos perceber os contínuos livramentos de Deus, como foi desse avião que arremeteu em cima do nosso prédio. Ele arremeteu, ele subiu, ele foi embora. O perigo chegou perto, mas se foi. E assim é o Senhor com nós. O perigo chega perto, mas ele se vai. Ou a gente entra no perigo, mas uma hora ele termina. Agora, quando tudo termina e a paz volta, a palavra de Deus é: diga ao povo todas as palavras desta vida. Diga às pessoas o modo como Deus te deu livramento. Diga às pessoas o modo como Deus usou tua sombra para curar as pessoas. Que você seja essa sombra de Deus, para as pessoas encontrarem abrigo debaixo dessa sombra. Que você seja um ponto de referência. Que a pessoa possa olhar para você e dizer: olha, ela tem vitória, mas quando ela tem luta, ela tem o mesmo Deus que lhe deu a vitória. E por isso que ela tem vitória, ela tem luta, mas também tem livramento, e ao final de contas, em tudo ela tem vitória. Nós somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Então não é a condição de vida que vai determinar o nível de poder que nós temos. O poder de Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Então nós podemos, na zona de conforto,
ver as pessoas vindo até nós para serem curadas, mas no meio da tribulação, ver o anjo de Deus vindo até nós para nos dar livramento. Em tudo, a presença de Deus está conosco. Em toda e qualquer experiência, Deus está conosco. Amém? Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque o Senhor cura a todos aqueles que se achegam a Ti. E o Senhor nos tem como ponto de referência para estas pessoas serem curadas. Nos ajuda, Senhor, a entender que a nossa vida é muito mais que o nosso corpo. E que a nossa tribulação não é um impedimento para experimentarmos a vida do Senhor em nós e os Teus livramentos. Por isso, Senhor, nós nos enchemos de experiência, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Quando necessário, o Senhor nos dá o devido livramento e em qualquer circunstância, o Senhor não tira de nós o Teu poder e a manifestação da Tua presença. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E assim terminamos esta manhã com Deus. Agora segue o dia aberto. E esse dia aberto é um dia que Deus diz, não tenha medo. O livramento do Senhor está à disposição e a qualquer momento ele pode se manifestar. Então, viva com esperança que a tua vida não está no teu corpo, mas a vida de Deus está com você. Se o teu corpo se afadiga, não é a vida de Deus que está cansada, é o teu corpo que está cansado. Mas a vida de Deus continua com o mesmo poder de antes. A vida de Deus, ela não depende da condição física do conforto do teu corpo. A vida de Deus é muito mais poderosa do que isso. Então, aprenda a apreciar e a ser grato pela vida de Deus e a louvar a Deus pelas pessoas que chegam a Deus através do teu testemunho e a louvar a Deus pelos anjos de Deus que vêm para te dar livramento, como Ele nos deu livramento na noite passada, fazendo o avião arremeter. O Senhor é o nosso Deus o tempo todo. Ou Ele está trazendo pessoas até nós, ou Ele está nos colocando em uma situação em que o livramento de Deus chega sobre nós. Em tudo, o Senhor está conosco. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você aqui comigo esta manhã e que possamos voltar de novo às 5 horas da manhã em ponto. Amém.